Vai se chegando aí no seu lugar, pega a tua Bíblia já e abre no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 32. Atos, capítulo 5, 29 a 32. Todos acharam? Igreja, nós estamos aqui hoje, Rede de Fé. São 8 horas e 15 minutos. Tem gente aí. Atos 5, 29, alguém achou? Glória a Deus. Às vezes eu percebo que as pessoas dão uma saidinha, mas fica aí, em nome de Jesus. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Até aqui. Repita comigo assim: respondendo-lhe Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. De novo, obedecer a Deus que aos homens. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: tem limite que te abençoa. Vira para o outro lado e fala assim: os limites vêm para te abençoar. Amém, glória a Deus, aleluia. Interessante como Deus faz algumas coisas, não é? Eu estava pensando ontem à noite sobre limite. Eu falei: Deus, essa questão de limite, como é que funciona isso? Como é que tem essa questão de eu posso ou não posso, dá, não dá, aonde que é, aonde que não é, por quê sim, por que não? E aquilo começou a trabalhar no meu coração, e eu fiquei pensando: puxa vida, limite é algo que vem por dois caminhos. Limite é algo que a gente tem tanto no céu como na terra. Limite é algo que Deus impõe de uma forma dupla, que eu preciso entender melhor para poder transmitir para a igreja. Eu fiquei meio confuso acerca disso. Eu comecei a pensar na história de Sansão. Você deve conhecer lá, a partir de Juízes 13, você vai ver lá o nascimento de Sansão. Até o capítulo 16 de Juízes, você vai ver a história de um homem que foi escolhido no ventre de sua mãe, uma mulher estéril. E ali ele cresce como um nazireu, um separado, um escolhido de Deus, para ser um libertador de Israel da mão dos filisteus. Ou seja, alguém que crescia, alguém que nascia, alguém que Deus estava produzindo com o objetivo de restaurar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Olha que coisa linda. Alguém que veio para trazer a bênção para o povo de Israel. Só que Sansão tinha alguns limites. Ele não podia cortar o seu cabelo, porque ele era um escolhido. Ele não poderia se envolver com outros povos. E logo de cara ele já vem e quer casar com uma filisteia. Logo de cara ele percebe que ele tem uma força em comum. Mata um leão, depois ele vai e pega uma colmeia de abelha de dentro de um leão morto. Ele não podia, judeu não pode mexer. O povo de Deus não pode mexer em carne naquela circunstância. Então ele começa a ferir alguns limites que Deus impôs sobre a vida dele. E a coisa começa a degringolar, a coisa começa a não acontecer. A história de Sansão começa a se perder. Lá na frente ele se envolve com uma prostituta, e ele se apaixona por aquela mulher. E aquela mulher até conseguiu tirar dele qual era o requisito que ele tinha, que impedia que ele perdesse as suas forças. E até nisso ele entrega de bandeja para o inimigo aquilo que Deus deu para ele com tanta preciosidade. Eu comecei a ver aqui que esses limites que Deus tem para nós são limites que às vezes geram problemas. São limites que às vezes geram transtornos, porque a gente não tem condições de cumprir com a nossa natureza humana. Nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado. Talvez você tenha nascido aí
de filhos de pais evangélicos, mas isso não significa que você é um evangélicozinho, um evangeliquinho. Você é só um filho de um pai e de uma mãe evangélica, mas você também carece de reconhecer que Ele é Senhor e Salvador, de se arrepender no momento certo dos seus pecados, se batizar e ter uma vida íntegra com Deus. Eu comecei a pensar, como é que a gente entende isso? Porque a gente nasce sem limite para a terra. Ou seja, quando nós nascemos sem a bênção de Deus, com a nossa natureza pecaminosa, nós podemos fazer o que quisermos, sim ou não? Em determinado momento da minha vida, eu me envolvi com algumas drogas. Em determinado momento da minha vida, eu me vi fazendo coisas erradas. Em determinado momento da minha vida, eu me vi cometendo algumas atitudes que eu tenho certeza hoje, com a minha visão, que desagradaram no total a Deus. Por quê? Porque a gente nasce já sem limite na terra. A gente já nasce de uma forma diferente. Mas a gente nasce sem as limitações, com as limitações espirituais. Porque enquanto nós não recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa visão para chegar até o céu está impedida. Nós não temos condições de orar e a nossa oração cair no colo de Deus para que Ele possa nos abençoar. Porque nós não estamos fazendo a vontade. Então perceba, são duas vertentes, deixa eu te explicar. Você não tem limite para atuar no erro, mas tem limite para buscar o acerto. Será que você está entendendo? Você está junto comigo aqui? Eu aprendo que os meus limites estão divididos, a diferença de limites do céu para limite da terra. Eu aprendo que a gente, enquanto não se converte, e aí a gente tem que fechar a porta dos limites da terra e começar a abrir a porta dos limites do céu. Porque quem reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, Ele rasgou o véu, a minha direção agora é reta, a minha oração já vai direto ao trono de Deus, e Ele responde se for bom para mim, se não for Ele se cala, mas me abençoa de uma outra forma, porque não há mais limite para chegar até Ele. Mas eu preciso fechar algumas portas aqui, e eu preciso começar a impor alguns limites aqui na terra. E da onde vem essa estruturação? De Deus. Porque Jesus veio à terra para fazer o quê? Ei, eu quero colocar na sua vida alguns limites. Para que essa porta céu e você esteja aberta, você precisa ter alguns limites entre você e a terra, entre você e o mundo que jaz no maligno. Eu tenho que começar a explicar para você que não adianta você pensar que você pode tudo aqui, você pode tudo lá. Não! Quando você abre a porta do céu, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, coisas grandes começam a acontecer. Paulo diz assim: ei, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, você tem limite. Você não pode fazer o que você quer. Mas é tão bom porque o inimigo te seduz a fazer. Mas Deus não quer que você faça algo que vai trazer prejuízo para a tua história, vai trazer prejuízo para a tua família, vai trazer prejuízo para quem está do seu lado. A gente começa a viver uma vida que parece até uma coisa, mas que coisa chata. Por que eu tenho que fazer assim? Por que tem que ter essa questão? E aí a gente pensa que servir a Deus nos dá uma prisão e não a liberdade. Enquanto que servir a Deus é que é a liberdade em meio à prisão que nós temos nesse inferno que nós vivemos na terra. Sabe? Até que ponto a gente tem que entender que a nossa vida tem alguns limites a serem exercidos aqui na terra. A nossa vida tem algumas limitações para nós nos ligarmos a Deus. A nossa vida precisa passar por algumas privações para que a bênção de Deus venha sobre nós. E eu não falo nem renúncia. Eu não gosto de usar esse termo renúncia, porque renúncia, ao meu ver, renúncia é quando você tem alguma coisa boa e você deixa de fazer para fazer outra. Meu irmão, se entrar na prostituição, entrar nas drogas, entrar no roubo, entrar no álcool, entrar naquilo que destrói a minha família é bom, aí eu falo que é uma renúncia. Mas isso para mim é livramento de Deus.
quando eu saio desses vícios, quando eu saio do erro, quando eu saio daquilo que não faz bem nem para mim, nem para quem está do meu lado, isso não é renúncia, isso é livramento para a tua vida. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: se abre para os livramentos de Deus, porque tem coisa de Deus para a tua vida nessa noite, aleluia. Enquanto eu não estou com Cristo, enquanto eu não estou selado com Ele, eu estou limitado pelo poder das trevas. Porque o inimigo põe no nosso coração: você não vai chegar ao céu? Não vai. Você está fazendo coisa errada. Olha como é que você está fazendo. Você não é dizimista. Não, nada, ele não fala isso. Ele vai falar: você está fazendo aquilo outro. Você está xingando palavrão. Você não está dando testemunho. Você está olhando o teu irmão com ódio. E a Bíblia diz que aquele que olha o teu irmão com ódio é homicida. Aquele que não perdoa não tem perdão de Deus. E às vezes você está com ódio de alguém no coração porque aconteceu um problema há 25 anos atrás. Até que ponto nós vamos ficar limitados pelo poder do inimigo? Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: quando você entregar a tua vida para Jesus de uma forma sobrenatural, sobrenaturalmente começa a acontecer algo sobre a tua história, sobre o teu caminhar, sobre o seu dia a dia. A tua forma de pensar muda, o teu horizonte abre, coisas grandes começam a acontecer, portas se abrem onde não tem portas, você vê coisas inesperadas surgindo no teu dia a dia. Mas você teve que fazer uma escolha, você teve que tomar uma decisão. Os limites que Deus nos dá lá nos 10 mandamentos, os limites que Deus nos dá, sabe aonde? Quando Ele diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus de toda a tua alma, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Amar, porque quando você consegue exercitar a palavra amar, você consegue todas as coisas. A gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a entender que Jesus não veio para trazer jugo. Muito pelo contrário, quem traz jugo é o inimigo, quando ele não permite você amar o próximo. Quem veio trazer aqui para você limites, para você não ser abençoado, é o inimigo, quando diz que o que você está fazendo, tudo bem, faz parte. Eu estou num culto de Santa Ceia, sim ou não? Eu preciso exortar a igreja. Eu preciso colocar a igreja em alinhamento, para que venha a bênção de Deus, aleluia. Eu não estou falando para nécio, eu não estou falando para gente que não conhece, eu estou falando para quem está sendo tocado pelo Espírito Santo aí agora, e está reconhecendo que tem ou não liberdade, que tem ou não algum limite, e se está passando por cima dele. Grande problema é que a gente quer passar um pano, a gente quer jogar um pano, a gente quer esconder o nosso problema, a gente não quer viver a bênção de Deus. Sabe, e o limite que o céu nos impõe, além de impedir a astúcia do inimigo, ele te torna apto a receber a bênção de Deus. Quando você está limitado para as coisas deste mundo, que você perde a sua natureza pecaminosa, porque agora a tua natureza é de cidadão do céu. Quando você deixa de lado essa característica que o diabo quis incutir na tua vida, na tua mente, na tua casa, na tua família, no meio dos teus bens, da tua herança, e quer que isso se transmita e vá e vá. Quando isso acontece, meu irmão, quando você começa a entender que o Espírito Santo veio, e ele traz uma palavra que é bênção, e diz assim: se você seguir esses ensinamentos, você deixa de ser cativo do inimigo e passa a ter ilimitação com o céu. Você não entendeu, não? Você tem noção de que você tem contato direto com quem manda em tudo? Você tem noção que você vai morar na eternidade com quem criou tudo isso? Com quem fez esse teu corpo tão minucioso? Com quem fez um sol, que eu estava vendo ontem que a NASA está mandando não sei o que para lá, para ficar mais perto do sol, porque lá pertinho do sol tem 1 milhão de graus Celsius de caloria. Quem é que acendeu esse fogo ali? E quem é que não deixa apagar? Você tem noção que você pode ter contato direto com Ele, aleluia. Às vezes a gente está tão limitado na nossa vida, fazendo coisas bobas que desagradam o coração de Deus.
Mas essa noite eu quero declarar que você está apto a receber a bênção do Senhor. Eu quero declarar que você está em estado de espera. Você está perseverando. E coisas de Deus vão começar a acontecer na tua vida. Porque limite a gente tem que ter para as coisas do mundo, mas para o céu a gente não tem limite para alcançar os ouvidos de Deus. Porque a palavra diz que os ouvidos dele não estão agravados e as mãos não estão encurtadas, que não possa te abençoar. Ei, levanta a tua mão e glorifica, porque tem um Deus que quer te abençoar. Tem um Deus que quer colocar você num patamar diferente. Aleluia! Aí eu fico pensando, se ultrapassar os limites que Deus nos dá para viver aqui, traz consequências. Eu fico pensando que esses limites que Deus nos impõe por meio da sua palavra, essas coisas que Deus fala assim, não faz, isso não vai fazer bem para você, você vai gerar traz consequência. Eu queria trazer aqui alguns entendimentos para você, porque Jesus nos ensina a viver os limites da terra, para você viver o que é ilimitado com o céu. Ele quer travar a tua porta para perdição e quer abrir a tua porta para bênção. Jesus então começa a nos ensinar a conduzir a nossa vida a ponto de viver o ilimitado de Deus. Eu não preciso ter limite com o Senhor. Nós temos regra aqui na terra porque nós precisamos passar por este momento na terra. Então nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos preparados para este momento na terra. Porque um dia nós vamos estar presencialmente com o Senhor. E quando nós estivermos presencialmente com o Senhor, Ele vai dizer para nós: parabéns pela tua perseverança. Parabéns porque você está apto, você ficou apto. Parabéns porque você chegou. Parabéns porque aqui não tem limite. Aqui não tem maldição. Aqui não tem inimigo para te pegar você e querer fazer de você um amaldiçoado. Aqui só tem bênção de Deus. Então o que você passou lá embaixo, as suas privações, aquilo que você pensou que fosse algo ruim, está aqui a sua recompensa. Ah, querido, que coisa linda é poder chegar nas mãos ao lado de Deus e dizer: valeu a pena seguir as regras do jogo. Valeu a pena abrir a Bíblia e montar o quebra-cabeça. Valeu a pena estar na igreja, na rede de fé, naquele dia 12 de agosto de 2018. Valeu a pena eu estar ali ceando na presença do Senhor. Valeu a pena eu estar cantando, louvando na presença do Senhor. Valeu a pena o meu pulo, a minha mão levantada naquele dia, porque Deus visitou a minha história, aleluia. Oh glória! Sabe, as regras de Deus não são para serem rígidas, mas às vezes precisa ser. E eu penso assim, se você abrir tua Bíblia lá, em 1 Crônicas, abre comigo rapidamente em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver uma história de alguém que eu admiro muito. Versículos 1 e 2. 1 Crônicas 21 e 2 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Davi sabia que ele não precisava fazer isso, mas ele foi incitado pelo inimigo a fazer uma contagem, um censo desnecessário. Deus já tinha colocado as mãos sobre aquele exército, sobre aquele povo. Davi já era abençoado. Davi tinha tudo. Mas sabe o que faltou ali? Confiança em Deus. Sabe o que extrapolou ali? Autossuficiência humana. Davi se achava autossuficiente por tudo que tinha conquistado. Naquele momento, ao invés de ele ficar quieto, ele ouviu o inimigo. Ele ouviu a voz de Satanás. Você está falando assim: pastor, uma vez eu falei para uma pessoa: você ouviu a voz do inimigo para você ter feito isso. E ela falou: pastor, eu nunca ouvi a voz. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. E sabe o que ela fez? Foi embora da igreja. Ela achou que ela não podia ouvir. Ela era selada. E aí eu fico vendo aqui, se algum de nós pode ser comparado como Davi, alguém que tinha um coração como o de Deus, para poder dizer que nunca vai ouvir a voz de Satanás. Davi, este homem, que é marcado sua história na Bíblia,
ouviu a voz de Satanás. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você não está imune às astúcias do diabo. Você não é autossuficiente. Reflita. Tem hora que vem alguma coisa da sua mente e você diz: eu vou fazer, eu vou acontecer. Ei, cuidado. Veja quem está soprando no seu ouvido. Satanás incitou Davi a fazer aquilo. E sabe o que aconteceu? Deus chamou o profeta e diz assim: vai até lá e diz para ele que eu fiquei extremamente chateado com essa situação. Manda ele escolher 3 situações, porque ele tem que ser punido. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós ultrapassamos os limites que Deus nos dá, gera consequência. E o pior de tudo isso é que não gera às vezes consequências só para nós. Gera para quem está do nosso lado, do nosso ao redor. E talvez num raio muito distante. Sabe por quê? Abra comigo. Lá no versículo 7 desse mesmo texto. Diz assim: como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. E então Davi disse a Deus: pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoe o pecado do seu servo, pois fui muito irresponsável no que fiz. Ele está reconhecendo o seu erro. E muitas das vezes nós pecamos e reconhecemos o nosso erro. E você diz: ufa, me livrei das garras do Senhor, me livrei da punição de Deus, me livrei da consequência do meu pecado. Infelizmente não é assim. E o Senhor falou então a Gade: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Aí dói. Aí dói. Assim, escolha 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga dos teus adversários, ou 3 dias com a espada do Senhor. Ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora para que eu responda aquele que me enviou. Que coisa triste, meu irmão. Por um ato da sua irresponsabilidade, você gerar uma consequência para pessoas que sequer estavam esperando aquilo. Mas é assim que acontece quando nós ultrapassamos os limites que Deus nos impõe. Consequências. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, prefiro porém cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70.000 homens de Israel. Meu irmão, que coisa triste tudo isso, porque o limite que Deus havia imposto a Davi era confiar, obedecer. Atos 5, 29, nós lemos o quê? Que é melhor confiar em Deus do que nos... Às vezes você quer confiar na sua autossuficiência, naquele amigo que você tem por referência, naquela pessoa que você, só porque tem dinheiro, passou a ser tua referência. Meu irmão, tem coisa muito melhor nessa vida do que ter dinheiro. Já diziam alguns que mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Porque a gente pensa às vezes que todo o fruto das nossas bênçãos está todinho resumido no que a gente tem no bolso, ou no banco, ou nos nossos bens. Não, Deus não quer isso de você nem de mim. Até porque quando você morrer, meu irmão, tu vai deixar, e se não forem convertidos em Jesus, vai dar uma dor de cabeça danada para quem ficar, para poder dividir esse negócio. É assim. O mundo é ganancioso. Sabe, eu fico pensando, por que tudo isso? Mas não é só isso. Eu posso citar o mesmo Davi, se você abrir a tua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12. Você vai ver uma história onde ele se envolve com uma mulher chamada Batseba. E ali ele se apaixona por aquela mulher. E ao se apaixonar por aquela mulher, ele quer ficar com aquela mulher de qualquer jeito, mas ela é casada. E no seu casamento ele tem que fazer: bom, eu sou o rei, eu tenho uma solução. Manda o marido dela, que é guerreiro, ficar em primeiro lugar na batalha, porque aí vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que. Lógico que ele sabia o que. E chega a notícia que o marido morreu, então ele poderia assumir aquela mulher como sua esposa. E sabe, Deus pega os detalhes, meu irmão, da nossa vida. Deus poderia se calar.
é mais uma situação. Quantos soldados de Davi já não morreram em outras batalhas? Sim ou não? Foram inúmeras batalhas que esse homem enfrentou e ganhou todas, mas no meio dessas, sempre alguém morreu. Sempre não existe uma batalha que só um vença e todos saiam ilesos. Alguém sempre fica. Quantos morreram? E quantas referências há na Bíblia? Nenhuma. Porque era a natureza daquela circunstância, a guerra. Mas pegar um homem, tirar da sua família, colocar na linha de frente para morrer, para ficar com a mulher dele, isso é pecado aos olhos do Senhor. Então, meu irmão, cuidado. Porque às vezes você pensa que você está fazendo algo que todo mundo faz. Eu estou pondo um soldado na frente. É guerra, paciência, morrer. O teu coração sabe que aquele soldado, você criou aquela situação para matar. Preste atenção nas suas atitudes. Às vezes a gente cria situações que aos olhos naturais parece que ela é mais uma no meio de muitas. Mas Deus vai cuidar detalhe por detalhe. Para chamar o profeta e dizer para você: você falhou. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher teve um filho. Desse fruto, dessa lascívia. Desse fruto, dessa pornografia de Davi. Dessa falta de controle de Davi. Porque eu só posso pensar que é um descontrole de um homem que poderia ter tudo o que quisesse. Era casado, tinha muitas mulheres. Mas ele queria aquela. Autossuficiência. Eu posso, pastor Alfredo. Eu posso. Quem é que vai chegar aqui e vai falar que eu não posso? Eu posso. Às vezes você está falando isso dentro da tua casa. Eu posso. Eu faço. É do meu jeito. É assim. E sabe o que Deus está falando para você hoje? O fruto desse teu erro vai morrer. Sabe por quê? Porque aquela criança que nasceu morreu. Deus falou: está perdoado. Eu gosto de você por causa disso, Davi. Você se arrepende. Mas sempre haverá uma consequência para quem quebra limite. O teu filho não vai viver. Para que a gente vai esperar acontecer isso? Para que a gente vai entrar nisso? Se a gente pode ser santificado por essa palavra, se a gente pode tentar seguir isso de uma forma diferente, para que a gente precisa testar o mundo? Ei, quantos aqui querem fechar essa porta do mundo nessa noite? 2 pessoas, glória a Deus, já tem 2 que vão ser tocados, 3, 5, 8, glória a Deus, aleluia. Se uma pessoa fechar, eu já estou feliz da vida nessa noite. O problema é esse. O problema é que a gente quer. Eu usei uma palavra tão linda nessa semana contra um juiz que estava me apunhando. Eu queria colocar ele na frente da batalha lá, que nem Urias. Eu falei: peguei esse juiz, eu vou mandar ele lá. Foi a sua recalcitrância. Alguém sabe o que é isso? Eu também não sabia, eu fui no dicionário, porque eu vi um desembargador falando, eu gostei tanto. A sua teimosia em fazer isso só está gerando dano para você e para quem está ao seu redor. Eu não sei quem é a sua família. Eu não sei quantos dependem de você. Mas você tem responsabilidade com esses que estão ao seu redor. As suas atitudes mudam a história. Eu falava com a Jo na segunda ou na terça-feira. Jo, um erro meu, um erro seu, muda a história de um povo. A gente é todo poder. Não, eu estou dizendo o seguinte: se eu subir aqui e você descobrir que eu estou em adultério, você vai embora. E você perde às vezes a estrutura de acreditar que existem homens de Deus de verdade. Tudo que eu falei de casamento e testemunho, todos os encontros de casais que a gente fez, são rasgados, como se nada tivesse acontecido. E talvez vão olhar para mim e vão dizer: falou tanto, e olha aí aonde chegou. Então perceba a responsabilidade. Nós estávamos no monte, eu falei: pastores, vamos nos unir. Obreiros, orem pela nossa vida. Cubram a nossa vida, porque nós não podemos errar. Mas vocês são humanos, pastor. Tem erro e tem erro. Tem erro às vezes inconsequente, mas tem erro que a gente faz sem perceber que fez. Esse Deus vai olhar a gravidade e a conduta do coração. Mas tem erro que Deus não vai perdoar. Vai ter consequência. E tudo que a gente está sonhando, tudo que a gente pensou, tudo que a gente programou, cai por terra.
e o inimigo vai, ó. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Deus está falando no meu coração. Tem gente aqui dentro que todos os dias o inimigo faz assim para você. Parabéns por mais um dia de quebra de limites com Deus. Ah, querido, eu sonho um dia que nós vamos chegar no céu. Todos nós aqui, mais aqueles que faltaram. Aí Deus vai falar, a rede de fé chegou, está aqui. Pastor Alfredo está ali, pastor Alfredo. Pastor André está ali, pastor Ju está do meu lado aqui, não viu? Uma vez eu fui para um evento, vou contar rapidamente. O pastor Silmar Coelho me encontrou no elevador, não reconheceu ela. Pastor Marcelo, como é que está o seu benção? Pastor, como é que você está? Cadê a mulher? Já separou? Eu falei, está aqui, pastor, em nome de Jesus. Inteira, intacta. Ah, não reconheci. Pastor, tu me coloca em cada uma, no meio de um monte de gente. Está doido? Está aqui. Cadê o Roberto? Roberto está ali, ó. Roberto, vem cá, ó. Deus quer falar contigo aqui. Ô, Roberto, dá um abraço. Ah, que bom, Roberto, que você veio. Cadê o pastor Zé Luiz? Ele estava meio frouxinho, mas parece que está. Aleluia, abraço o pastor Zé Luiz. Ô, pastor Zé Luiz. Cadê o Nito? Cadê aquele baterista? Pega um tamborim. Nito. Como é que é? José Adenilson, vem cá. Tá aqui no tamborim, põe a caixa, Nito. Tá. Ai, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava trabalhando aqui sexta-feira, quietinho ali. O Nito veio para a igreja 5 horas da tarde. Apareceu e começou a fazer um barulho. Eu falei, Jesus, quem trouxe o Nito aqui hoje à tarde? Mas Deus vai falar, toma essa caixa. Vamos entrar no céu com esse barulho, Nito. Aleluia. Porque as consequências vocês deixaram lá embaixo. Vocês pagaram um preço, mas estão abençoados. Chegaram, o propósito foi cumprido. Oh, aleluia! Quantos querem que o propósito seja cumprido e que você possa ouvir? Seja bem-vindo, amado de meu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Para de gerar complicação para quem você ama. Se arrependa. Volta, dá tempo. Segundo ponto, os limites dos céus nos trazem bênção e salvação. Quando a gente ouve o limite do céu e deixa de fazer o que eu não tinha limite para fazer na terra, mas eu fecho por opinião própria e digo, a partir de hoje não faço mais, porque estou seguindo os limites de Deus. A partir de hoje não quero ter mais vontade de fazer isso. Vou vencer esse desafio. Vou ser diferente naquilo que faço, porque eu quero ser abençoado. E quero que os meus sejam abençoados. Ah, você não tem noção da responsabilidade que você tem com pessoas. Como é que eu posso, pastor, retornar? Porque eu estou nesse rolo aí. 2 coisas que eu vejo na Bíblia. Com Davi, que a gente pode fazer retornar. Tem música de retorno de Davi, profeta? Retorno de Davi para ele de um pecado. Você vê o que o gelo faz com a pessoa, né? Ele vem assim, está congelado ainda. Toma um banho quente ou não? Meu Deus do céu. Arrependimento e sacrifício. 2 coisas. Não ouvi um amém. Porque às vezes dói se arrepender e sacrificar. Davi aprendeu que para voltar tinha que se arrepender e tinha que sacrificar. Sabe o que aconteceu? Lá nesse mesmo livro de 1 Crônicas 21, lá no 18 ao 28, diz assim: então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, ou de Araúna, como você achar melhor, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. E Ornã estava debulhando trigo quando se virou, viu o anjo. E os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e viu, e saindo da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga contra o povo. Ornã respondeu: toma-o, vá para ti, faça o rei meu senhor o que lhe bem parecer. Eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais, tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: não, quero comprá-lo pelo seu valor.
pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi pagou a Onã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou um altar ao Senhor e escreveu holocaustos de oferta, e ofereceu holocaustos de ofertas pacíficas, e invocou o nome do Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e esse guardou a sua espada na bainha. Amém. Arrependimento. Davi já tinha se arrependido lá atrás e dito: Senhor, o que eu fiz? Estou arrependido. Mas como é que eu reponho isso? Sacrificando, abençoando, apresentando o que você tem nas suas mãos. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, e o dono daquela terra falou: fica com tudo, faz o que você bem entender para Deus. Não, então faz, tu é rei. Ele falou: eu não dou nada ao meu Deus que não me custe. Eu preciso pagar um preço pelo meu erro, e o meu preço é esse. E sabe o que aconteceu quando ele ofereceu aquela oferta? Sabe o que aconteceu quando ele ofereceu o seu melhor? Naquele momento Deus se arrepende, para tudo, e manda o anjo parar e guardar aquela espada. Eu não sei como é que está a sua situação, mas está na hora de você começar a se arrepender e sacrificar mais. Está na hora de você parar de fazer, porque às vezes você gasta tanto dinheiro com besteira, e chega aqui você se fecha, parece uma concha. Não posso, não dá, não sei. Eu já me arrependi. Eu sigo o exemplo de Davi. Quando eu erro, eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu já peço perdão para ela antes de errar. Eu sei que às vezes a gente comete erros. Quando ela vira meia cara, eu falei: já fiz alguma coisa que ela não gostou. Jô, em nome de Jesus, eu não sei que hora foi, mas me perdoa. E aí eu tenho que sacrificar. Vamos jantar comigo? Comer um japonesinho, vai ser bom para ti. Aí ela fala: cesse, anjo, com a espada, me dá um abraço. E a coisa continua, aleluia. E eu falo: come pouco. Sacrifício na presença do Senhor, arrependimento na presença do Senhor. Sabe, tem horas que a gente precisa trazer de volta as bênçãos do céu. Eu termino pedindo para você ficar de pé. Dizendo para você que você tem tudo para viver o ilimitado de Deus. Você tem tudo para fugir do limite que o diabo te impôs e começar a viver o ilimitado com o Senhor. Você tem tudo para apagar o que você fez e reescrever a tua história. Reescrever novamente. Talvez seja redundante dizer reescrever novamente, mas fica assim mesmo, não tem problema. Reescreve hoje. Deixa Deus pegar a tua mão e começar a te ajudar. Você precisa escrever uma nova história na tua vida. Você precisa se doar ao Senhor como você nunca se doou. Você precisa entender que tem limites que você precisa impor na tua vida aqui na terra, para que você possa viver o não limitado para chegar até o trono de Deus. Porque enquanto você não colocar limites nas coisas que você faz aqui na terra, Deus não consegue agir ilimitadamente sobre a tua vida. Deus não consegue fazer. Viver limites de vida impostos por Deus lhe dá o passaporte para viver o ilimitado, o sobrenatural de Deus, tanto aqui como no céu. Eu não sei qual é a sua situação, sua condição hoje, mas eu sei que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por algumas coisas que fiz. Eu me arrependo porque eu ainda não consegui perdoar aquela pessoa. Você vai ceiar daqui a pouquinho, então talvez hoje é o dia de você realmente colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu estou me rasgando na tua presença hoje, eu quero teu perdão. Porque Mateus 6, 14 e 15 diz que se a gente perdoar, a gente será perdoado pelo Pai. Se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado pelo Pai. Então, se não tem perdão, tem o quê? Tem condenação. Deus está falando tanto ao meu coração que tem tantas pessoas que precisam perdoar nessa noite. Eu não sei quem, não sei porquê, mas é tempo.
de você exercitar o perdão. Deus está falando ao meu coração que hoje você precisa fechar a porta e falar assim: a partir de hoje, os limites de Deus que Ele disse estão impostos sobre a minha vida, e eu vou vivê-los. E eu fecho a porta dos limites para que eu não peque na presença dEle. Fala com Deus nesse momento. Apresenta, nós vamos ceiar. E para ceiar precisa estar livre. Ah, Senhor, nós precisamos nessa noite chegar mais perto de Ti. Tem limites que são bons, Senhor, para nós. A gente é que fala que não, a gente é que pensa que não, a gente que quer viver uma vida bruta, a gente que quer viver uma vida de riscos, a gente aqui quer viver uma vida que acha que nunca vai acontecer nada. Mas a Tua vinda está próxima. O Teu amor pode ser derramado sobre nós. Só depende de nós, Senhor. Senhor, coloca no coração dos Teus filhos nessa noite, aqueles que vão ceiar, aqueles que estão na Tua presença já batizados, aqueles que querem um contato maior contigo, que querem uma dinâmica melhor com o Senhor. Faça com que eles entendam, Senhor, os Teus propósitos essa noite. Eu não vim aqui para dar uma palavra, Senhor, de avivamento. Essa noite o Senhor não mandou a gente pensar que nós vamos voar, que nós vamos prosperar. Aleluia. Não, Senhor, nós vamos dar aleluia porque nós estamos nos colocando na Tua presença. Nós vamos render graça porque nessa noite nós queremos um contato de intimidade contigo. E essa intimidade vem de nós mesmos, Senhor, porque a Tua graça já foi derramada, o Teu amor já foi estampado. Nós precisamos nos realocar na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver uma vida contigo. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado do Evangelho e precisa voltar?